Só que nisso, nos finais de semana que ele tinha que buscar ela, ele falava assim: ah, mas a minha namorada me pediu para ficar com ela e não deixava ele buscar ela. E aí eu nunca contei para minha filha isso. Eu falava: ah, o papai, o amigo dele quebrou a perna e ele teve que correr lá para socorrer. E eu sabia que isso ia continuar acontecendo e a gente não estava ainda se separando do papel e tal. E eu pensei, eu não vou continuar vivendo isso para sempre. Porque eu vi a minha história se repetindo com meu pai. Eu tinha 10 anos, a minha filha 10 anos, uma madrasta que era ruim, uma madrasta que impedia ele de pegar a filha. Eu falei, eu sou uma pessoa diferente. A minha confiança de que tudo ia passar tinha que morar no meu conhecimento. E eu comecei a ler e comecei a estudar como superar isso, foi como eu cheguei até as separações, e ouvindo histórias de pessoas que passaram por situações similares à minha e que tinham sobrevivido e tinham reconfigurado a vida, e eu falei, eu vou embora. Eu tinha um emprego maravilhoso no Brasil, era correspondente numa revista inglesa, era a única brasileira do grupo, ganhava bem, tinha uma vida excelente, e eu falei, eu vou abrir mão de tudo e vou embora para os Estados Unidos para dar uma nova chance à minha filha de recuperar o coração dela. E nisso eu falei, já que eu vou para lá, vou tentar um mestrado, era um mestrado que eu já queria fazer há algum tempo, eu tinha tentado uma vez, mas não tinha conseguido a bolsa que eu queria, tentei de novo, passei para o mestrado e falei, agora a gente vai embora. E eu falei, agora eu tenho que falar para ele que a gente precisa assinar o divórcio, que a gente precisa oficializar tudo para que eu consiga ir para os Estados Unidos. Porque eu sabia que aqui um outro ambiente, uma outra escola, outras pessoas, outros ares ajudariam nessa recuperação, que lá no Brasil, vendo a madrasta que não deixa pegar ele, e ele quando estava com a madrasta muito ausente e tal, aquilo ali nunca ia cessar. Cabia a mim salvar a minha filha. E aí eu lembro que eu liguei para ele e falei, você pode vir aqui em casa que eu preciso conversar com você? Ele tá. E a minha filha em êxtase, porque ela sempre quis morar aqui, ela ama a vida dela aqui, ela ama a escola, ela ama os amiguinhos, ela ficou muito feliz. Foi a primeira vez que eu vi minha filha sorrir de novo depois, foi quando eu contei que a gente viria para cá. E eu me lembro que ele sentou assim, eu falei, então, olha só, eu preciso conversar com você, eu preciso da sua autorização. As coisas aqui, elas não estão muito bem para minha filha e tal. Aí ele me falou assim, é só você não deu tempo, daqui a pouco ela supera. Eu falei, pode ser que sim, mas a gente vê muitos adultos desajustados até hoje porque não superaram traumas da infância. É só olhar para você. E eu lembro que ele fez até assim para mim e tal. Ele, tá, mas o que que é? Eu falei, então, você foi para a Antártica para que essa viagem trouxesse para a gente fartura, mais felicidade, mais união. Mas foi uma viagem que, para mim, para minha filha, trouxe escassez, dor e sofrimento. Só que você foi para a Antártica porque a gente tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? E eu me lembro que ele estava assim, ele fez assim, o que você está dizendo? Eu falei, estou dizendo para você que eu passei por um mestrado, pedi demissão, e eu e ele disse, estamos indo embora dos Estados Unidos daqui a 1 mês e meio. E eu me lembro que ele começou a hiperventilar assim. Não, peraí, eu não entendi. Eu falei, você desistiu dos nossos sonhos, mas eu tenho a minha filha ainda quer e eu ainda quero. Eu não posso permitir que uma terceira pessoa destrua algo que eu quero. Eu jamais posso dar a alguém esse poder. E ele, mas como assim? Eu falei, exatamente isso que você ouviu. Só que aí nisso, voltando, quando foi em janeiro, eu vim para cá em maio, né? Em janeiro, nós viemos para cá a passeio, ficar 10 dias na casa da minha amiga, e para ir para Disney com a Letícia, porque ela estava sofrendo, e assim, Disney cura qualquer coisa, né? Filha, vamos, eu lembro que nem estava com dinheiro, mas eu falei, cara, eu vou dar um jeito que ela está precisando. Aqui conheci uma pessoa e começamos a nos relacionar depois que eu fui embora. Comecei esse namoro virtual, a gente tinha se encontrado aqui, vim para cá de novo em fevereiro ficar com ele, em março, em abril,
E em maio vim de vez com a Letícia. Então, assim, foi o mestrado, foi o namoro, foram várias coisas, e lembro que eu falei: "Olha, eu quero recomeçar com a Letícia, eu acho que ela está precisando". E lembro que ele falou assim: "Eu não sei se eu vou permitir". E eu me lembro que a minha filha olhou para ele e falou assim: você vai permitir, porque a minha mãe vai me dar o que você não é capaz de me dar, né, pai? O sonho que eu sempre tive e que você me prometeu 10 anos. Você não vai cumprir, mas a minha mãe vai". E eu lembro que ele abaixou a cabeça, assim, né, porque vai falar o quê? E falei: "Olha, então eu preciso que você, que a gente coloque isso no papel", então, "Não, não precisa, nada precisa ser colocado no papel". E eu falei: "Mas como assim?". "Não, a pensão". Uma outra coisa, assim que ele saiu de casa, ele me ofereceu um valor de pensão que eu não acreditei. Eu até falo isso para ele até hoje: "Eu não acredito que você olhou nos meus olhos e me ofereceu isso para nossa filha", né. Ele sabe que eu sou uma mulher independente, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, esse dinheiro jamais seria para mim, mas você negar algo para o seu filho nunca vai entrar na minha cabeça. E aí ele falou: "Não, mas você não precisa colocar nada no papel". Eu falei: "Mas por que eu não vou colocar no papel?". "Não, não precisa. Eu pode confiar em mim. Eu vou te dar tudo que a gente combinar". Eu falei: "Mas tem algo que você não merece a confiança. Então, assim, o que você fala é vento, não tem como". Ele: "Não, mas não é para você, colocar nada no papel". Só que eu comecei a ver, ele não pegava ela, e eu pedia alguma coisa, era difícil e tal, nã-nã-nã-nã-nã-nã. Falei: "Cara, eu vou contratar um advogado". E aí eu contratei uma advogada de família, e a primeira ação dela foi a pensão alimentícia, né. E eu lembro que eu estava em casa com a minha filha e com a Aninha, que trabalhava lá em casa, quando ele recebeu os papéis. E ele ligou para mim, ele não acreditava. Eu acho que ele não acreditava. E engraçado, ele vislumbrou esse fim, porque como ele disse para mim, eu tenho 45, ela tem 30, e ele se sente jovem com ela. Ele vislumbrou esse fim, mas eu acho que quando tudo se concretizou, que a coisa realmente tomou forma, ficou engessada, ele ficou com um pouco de problema para lidar, porque ele não queria assinar nada, né. E aí eu paguei advogada para fazer esses papéis. Nisso, a gente começou um processo de que: "Ai, o nosso apartamento, o que a gente vai fazer?" E para eu queria que colocasse o apartamento no nome da minha filha, ele não quis, porque é o patrimônio dela, então eu falei: "Olha, daqui a pouco você casa de novo, né, tem mais 10 filhos, é a minha filha que vai perder o patrimônio que a mãe dela comprou, né, eh, ah, isso não vai acontecer e tal, parará", enfim. A gente ainda não está divorciado no papel, né, a coisa ainda está rolando, o que o juiz já assinou, já deu, a sentença foi realmente o acordo de pensão, e eu vim para cá, comecei o mestrado, estou com o meu namorado, linda e tal, e a gente se fala hoje em dia realmente o básico, né. Eh, Ele veio para cá em janeiro ficar 10 dias com a minha filha, e eu me lembro que eu esperei ele do lado de fora com a malinha dela, para entregá-la para ele, porque eles iam ficar 10 dias fora. Eh, eu me lembro que ele saiu do carro, eu não sei quem é aquele cara. Eh, fisicamente, não é só porque fisicamente ele, pelo menos para mim, né, e as pessoas que encontram com ele na rua me ligam: "Luciana, encontrei com o seu ex, o que aconteceu com ele?". Eu falei: "Gente, eu não sei, eu não tenho nenhum contato com ele é bloqueado de tudo, ele não consegue ver nada meu, ele não faz ideia do que eu faço, de onde eu estou, assim como eu não faço ideia de onde ele está, nem fazendo o quê". Mas, esses dias ele perguntou para minha filha se ela queria conhecê-la, e ela falou: "Pai, coloca uma coisa na sua cabeça, eu não vou conhecê-la nem hoje, nem amanhã, nem depois, eu não quero. Você tem que exercer a sua paternidade comigo, sozinha. Você não vai ser namorado e pai no mesmo ambiente, você precisa esquecer isso". Ele: "Ah, minha filha e tal, parará", porque, a verdade é que eles combinam, né. É um cara que trai uma família de 25 anos, uma pessoa que remou ali, ó, com você. Eu quando eu o conheci, ele não tinha segundo grau, eu já estava na faculdade, né. Eu falei: "Não, vamos estudar".
vamos aprimorar seus conhecimentos, vamos evoluir e tal. Então, assim, é o cara, eu até falo isso, o sonho dele era ser SEAL, que é aqui nos Estados Unidos, aquele SEAL, que é as Forças Especiais, e ele nunca conseguiu passar para a prova. E hoje em dia eu vejo que é porque os SEALs eles têm um lema que um homem que trai a esposa, ou trai a namorada, ou trai a noiva, se essa mulher for lá falar que ele está traindo, ele é expulso da corporação. Porque um homem que é capaz de trair a mulher com quem dormiu com ele 25 anos, caminhou com ele 25 anos, né, cresceu, passou poucas e boas. Se esse cara trai essa mulher, ele não vai trair um amigo dele da corporação e ele é expulso da corporação. Simples assim. Por esse motivo. Então, hoje em dia eu penso, por isso que ele nunca passou. Foi Deus falando, cara, esse cara não merece. Era o sonho da vida dele. A coisa que ele mais desejou desde que eu conheço ele era ser um SEAL e ele nunca foi capaz.